Uma coisa nunca mudou ao longo da história: defecar. Era bastante fácil para aqueles que viviam no campo, que podiam simplesmente agachar atrás de um arbusto. Nas áreas mais urbanas, porém, as coisas eram um pouco diferentes. Quem tinha dinheiro podia ter um banheiro privado, mas para o povo comum atender à natureza em espaço público era proibido. Em 1339, uma criança mendicante foi atropelada e morta por um carrinho em uma rua de Londres enquanto defecava. Segundo registros públicos, ele foi descrito como um selvagem. Como os medievais introduziam a truta marrom nos lagos quando necessário? Descarregando uma CARGA real. Nos castelos medievais, sem o luxo da moderna canalização interna, o banheiro era conhecido como garderobe ou câmara privada, ou uma espécie de banheiro da Idade Média. Garderobe originalmente descrevia uma área para guardar roupas e objetos valiosos. Curiosamente, as duas funções combinavam bem, pois a amônia da urina ajudava a afastar traças e ácaros. Os banheiros eram pequenas latrinas individuais com calhas abaixo para que os resíduos caíssem diretamente em um poço. O poço foi esvaziado externamente ao castelo. As garderobes eram construídas projetando-se diretamente sobre o fosso, o que gerava mau cheiro e acúmulo de parasitas na área em dias quentes e ensolarados. Os banheiros geralmente tinham pequenas passagens com uma curva em ângulo reto que levavam a eles, proporcionando mais privacidade. Podia haver até 2 ou 3 banheiros juntos, compartilhando o mesmo duto. Alguns eram separados por paredes, outros mais abertos. Alguns eram equipados com uma porta de madeira, enquanto outros eram mais cênicos. Outro lugar para encontrar um lavatório em um castelo estava no canto do grande salão, para uso dos convidados durante os banquetes. Um banco de madeira cobria o buraco do eixo e formava a área de assentos. Grama, feno ou musgo seriam usados como papel higiênico. No século XII, um quase incêndio ocorreu na abadia de Bury St. Edmunds, quando uma vela queimou próxima de feno de banheiro nos banheiros da abadia. Algumas vestes de liga eram arejadas e espalhadas com juncos e flores perfumadas para mascarar o cheiro e afastar pragas. Apesar dessas prevenções, é fácil ver como um banheiro de castelo teria um cheiro absolutamente insuportável. O rei Henrique III, que governou a Inglaterra no século XIII, mencionou o problema em uma carta ao seu condestável do castelo ao ordenar uma reforma completa das instalações na Torre de Londres. Ele escreveu, cito: "Como a câmara privada em Londres está situada em um lugar indevido e impróprio, por isso cheira mal. Ordenamos a você, pela fé e amor com que está ligado a nós, que de maneira alguma deixe de fazer outra câmara privada em um lugar mais adequado e apropriado que você possa selecionar lá, mesmo que custe 100 libras, para que seja feita antes dos pés da tradução de São Eduardo, antes de chegarmos lá." Polvilhe seu formigamento. Aqueles que tiveram a sorte de viver perto do mar, como os monges no castelo de Portchester, em Hampshire, durante o século XII, tinham calhas de pedra que iam diretamente para a água e levavam o esgoto para o mar. No castelo de Dover, em Kent, Henrique II assegurou que todas as suas demandas comerciais fossem satisfeitas. Ele mandou construir suas instalações privativas logo ao lado do quarto principal. Henrique provavelmente tinha um criado pessoal responsável por ajudá-lo a ter uma experiência confortável no banheiro, incluindo a limpeza de seu traseiro. O Castelo Goodricke possui um dos primeiros sistemas de banheiro interno na Inglaterra. Uma torre inteira é dedicada ao crescimento da cauda de um macaco. Goodricke foi substituído por um reduto de pedra no século XII e expandido no final do século XII primeiro para fornecer quartos luxuosos. A torre possui 3 banheiros individuais, com vistas incríveis para o campo de Herefordshire. Como em muitos castelos, as latrinas tinham poços profundos que despejavam os dejetos em uma fossa comum. Então isso era drenado por um buraco para o fosso. A garderobe e o fosso também serviam como barreira de segurança contra invasores. Sejamos honestos, quem iria querer escalar as paredes logo abaixo de um eixo de privada ou cruzar um fosso repleto de esgoto? Durante um cerco no Château Galliard, em 1204, os franceses agiram dessa forma. Eles rastejaram por um duto da garderobe e capturaram o pátio central do castelo. Galliard foi construído por Ricardo I no final do século XII. Após o cerco, um muro de pedra foi erguido ao redor da saída do eixo para evitar que a façanha se repetisse. Quando o rei Henrique III ordenou a construção de novos banheiros em Guildford, Inglaterra, o escrivão de Wilkes mandou instalar barras na saída do duto para prevenir esse problema. Em um dos piores trabalhos já inventados,
Ocasionalmente, uma criança era enviada como desentupidor humano para limpar a fossa e garantir que o buraco não estivesse bloqueado. A torre do banheiro, construída no final da Idade Média para substituir uma pequena latrina individual, é bastante rara, assim como o mictório encontrado no castelo de Orford, em Suffolk. Henrique II construiu Orford para demonstrar seu poder real e guardar o agitado porto. O condestável, oficial real sênior encarregado do castelo, tinha seu próprio mictório pessoal em seus aposentos privados. Construído nas paredes grossas do castelo, enchendo a tigela. Havia também banheiros comunitários em muitos mosteiros medievais, que eram chamados de filhas Hira ou necessariums por razões óbvias. Em Muclenay, uma abadia beneditina em Somerset, Inglaterra, havia um edifício de 2 andares com telhado de palha disponível. Os monges entravam pelo dormitório no primeiro andar com um canal de esgoto abaixo. Cada assento do banheiro tinha uma divisória entre eles para a privacidade. Em um mosteiro agostiniano em Cambridge, arqueólogos examinaram esqueletos de monges do cemitério de Todos os Santos e constataram que muitos estavam infestados com vermes intestinais. Isso apesar do mosteiro ter blocos de banheiros e instalações para lavar as mãos. Pesquisadores acreditam que monges usavam suas próprias fezes para adubar plantações no jardim do mosteiro. Um manuscrito de 1361 escrito por John Stockton mostra que os medievais conheciam os vermes parasitas e sugere alguns remédios. Remédios como ervas amargas, aloe e absinto, combinadas com mel e outros adoçantes para mascarar o sabor. Simon Wells, um monge franciscano, sugeriu uma bebida com toupeira em pó como cura alternativa no manuscrito do século XV, A Tabela da Medicina. Colocando bolinhos. Apenas no final do século XVI, um vaso sanitário com descarga foi patenteado por Sir John Harrington, afilhado da rainha Elizabeth I. Porém, os reais preferiram ter alguém para esvaziar seus penicos, então a descarga só se popularizou bem mais tarde, no meio do século XIX. Da mesma forma, para a maioria dos plebeus que viviam no campo, um penico era guardado debaixo da cama ou um balde no canto era usado que podia ser esvaziado do lado de fora. Os banheiros privados podiam ser construídos com fileiras de assentos sobre fossas, que precisavam ser escavadas, esvaziadas e limpas regularmente para prevenir pragas e inundações. Em algumas regiões, banheiros públicos eram comumente construídos de madeira e pedra, diretamente sobre rios, para que a água levasse os resíduos embora. Para quem vivia em ambiente urbano, penicos também eram a opção quando precisavam atender ao chamado da natureza. Para quem tem dinheiro e uma cadeira sanitária pode ser usada. Era um dispositivo portátil que podia ser movido de sala em sala, consistindo em uma cadeira com um buraco no assento e um pote embaixo para coletar as fezes e a urina. Independente do meio de descarte, pote, balde ou banheiro, as fezes precisavam ir para algum lugar, e em certos locais os penicos eram comumente esvaziados nas ruas. Nas cidades e vilas, a gestão de latrinas públicas era um problema, e o descarte de resíduos humanos na rua era proibido e punido com multas. Um morador de um prédio em Londres em 1421 jogava seu lixo pelas janelas porque não tinha banheiro próprio. Eles se beneficiaram de banheiros comunitários chamados backhouses, às vezes construídos na parte de trás de edifícios compartilhados. No entanto, essas latrinas poderiam ser perigosas se não fossem mantidas adequadamente, como visto em 1326, quando Richard Le Recrue estava usando o banheiro e as tábuas cederam, fazendo-o cair na fossa abaixo e se afogar. Esvaziando o lagarto. Às vezes era mais fácil urinar ao ar livre, seja atrás de uma estátua, em uma fonte pública ou atrás de um arbusto. Urinar na rua era mais fácil para homens do que para mulheres. Muitos homens simplesmente buscavam um beco tranquilo para urinar, mas até isso trazia problemas. Em 1307, Thomas Scott, criado do rei, envolveu-se em uma briga com 2 homens em Londres ao ser flagrado aliviando-se. Eles insistiram que seria mais decente ir aos banheiros públicos da cidade. Banheiros públicos tornaram-se uma necessidade com a proibição de aliviar-se em público. Em documentos medievais, eles eram comumente chamados de casas. Em 1301, uma lei aprovada em York, Inglaterra, exigiu banheiros públicos nos 4 distritos da cidade. Um dos primeiros banheiros públicos foi fundado no século XII por Matilda, viúva do rei Henrique I. Localizados na margem de uma área movimentada do rio Tâmisa, portões e mercados eram frequentemente escolhidos como locais lógicos devido à aglomeração. As pessoas se sentavam próximas sem privacidade em latrinas públicas.
Um banheiro medieval em Londres tinha 128 assentos, sendo 2 fileiras de 64, uma para homens e outra para mulheres. Era chamado de Whittington's Longhouse, pois foi construído com dinheiro deixado pelo famoso prefeito Dick Whittington. Embora não fosse o primeiro banheiro público de Londres, foi o primeiro com instalações separadas para diferentes gêneros. No século XV, havia dezenas dessas comodidades em Londres, muitas vezes colocadas sobre pontes onde os resíduos podiam simplesmente cair na água abaixo. Os guardiões da Ponte de Londres gastaram 11 libras para construir um banheiro privado em 1382. Em York, as latrinas sobre o rio Ouse eram conhecidas como buracos para urinar e mantidas por guardiões. Eles eram encarregados da limpeza e manutenção dos banheiros públicos da cidade. Em Norwich, em 1411, os tesoureiros desembolsaram uma quantia substancial para limpar e renovar os banheiros no mercado de peixes e no salão da guilda vizinho. Na década de 1450, mais de 4,5 kg foram gastas para consertar as calhas de um banheiro próximo. Os banheiros na Idade Média eram primitivos, com a desvantagem de não haver maneira efetiva de evitar o fedor profano. É fácil rir dos medievais quando temos instalações sanitárias modernas e eficientes. Para a maioria das pessoas, a disposição do esgoto é algo garantido. Para os medievais, eles fizeram o melhor que puderam com o conhecimento que tinham.